Logo, eu entro na sintonia desta frequência crística e essa frequência crística, ela vai responder aos meus pensamentos. Olá, queridas consciências! Chegando aqui para mais uma lição aqui deste livro maravilhoso, Um Curso em Milagres. Hoje, a lição 350. E o objetivo do livro Um Curso em Milagres é justamente a expansão de consciência, o entendimento de que o Filho de Deus é você, sou eu, é cada um de nós, e que não estamos separados. Então, o objetivo final do livro Um Curso em Milagres é a unificação da consciência, o entendimento de quem somos nós. Bom, dito tudo isso, o que a lição 350 traz de mensagem para cada um de nós? Ela fala do milagre e diz: os milagres espelham o eterno amor de Deus. Oferecê-lo é lembrar-se dele e, através da sua memória, salvar o mundo. Então, aqui, no início do livro, ele fala sobre o milagre. O que é milagre? Então, tem várias descrições sobre milagre. O milagre maior aqui que nós estamos buscando é o entendimento de quem somos nós. Então, são várias fases de milagres que vai acontecendo na nossa vida a cada momento de despertar. A gente não desperta em uma única vez, em um único processo. Não, o processo de despertar é um processo que, dependendo o grau de resistência de uma pessoa, ela demora mais tempo ou menos tempo. Então, dependendo do seu grau de resistência com relação ao entendimento de quem você é, você pode levar um tempo maior do que o tempo que uma outra pessoa leve. O importante aqui é esse caminhar na desconstrução de tudo aquilo que nós aprendemos e que não é a verdade sobre quem somos. O Filho de Deus, por exemplo, para muitas pessoas, o Filho de Deus é o Cristo. E o Cristo é uma representação da consciência do Filho de Deus. Então, o Filho de Deus e o Cristo é um único ser, uma única consciência, assim como eu, você, o Filho de Deus e o Cristo também é uma única consciência. Então, é uma limpeza da nossa programação. E a gente vai desconstruindo esses velhos programas à medida que a gente vai absorvendo novas informações e a partir do momento que a gente vai eliminando da nossa mente através de processos como, por exemplo, o livro Um Curso em Milagres, processos terapêuticos, porque sim, a gente precisa muitas vezes trabalhar questões internas que nos impedem de expandir a nossa consciência. Muitas vezes é uma crença que foi herdada dos pais e essa crença que diz que você é pecador, que é uma blasfêmia você dizer que você e o Pai, Deus, é um ser apenas. Todas essas questões que estão ali registradas na nossa mente, que impede que a gente olhe e nos reconheça como sendo este Filho de Deus encarnado aqui dentro de um corpo físico, e quando a gente olha para o outro lá fora, a gente também sabe, a gente também compreende que ele também é o Filho de Deus unificado com o todo, porém nesta realidade matéria está ali aparentemente aos nossos olhos físicos separados, mas que no nosso ser essência é unificado. Por quê? Porque a nossa essência é apenas a consciência. Não somos o corpo físico, somos apenas a consciência. Então nós somos vibração, nós somos energia. É isso que forma a consciência. E essa consciência que é vibração, que é energia, e aí ela vai se transformando em diversas outros processos até chegar nessa matéria física e se transformar neste corpo aqui,
que dá a vida a todos os seres que estão aqui nessa dimensão, existe um processo de queda de consciência. Então, nós estamos neste processo de queda de consciência. O Filho de Deus está adormecido, por isso que chama o despertar da consciência. O despertar desta consciência, energia e vibração em uma frequência tão alta que ela não precisa de um corpo para existir. Não significa que quando você se iluminar e se despertar aqui enquanto ser humano, você vai ficar sem o seu corpo. Não, mas é o entendimento de que a sua consciência, ela existe além do corpo físico. Então, o corpo aqui, ele existe para dar o movimento dessa experiência 3D. Porém, esta consciência, ela não existe só nessa experiência 3D, porque a consciência é tudo e está em tudo, onipotente, onisciente, onipresente. Então, nosso processo de despertar da consciência é ter esse entendimento. Então, o anjo, o Cristo, você, aquele assassino, aquele extraterrestre, aquele planeta, aquela galáxia, tudo isso faz parte de uma única consciência. O nosso milagre é a gente conseguir compreender tudo isso para que essa realidade seja transformada. Se tudo isso está existindo por intermédio de uma única consciência, por que a guerra? Por que o sofrimento? Por que a morte? Por que a tristeza? Por que a falta de dinheiro? Por que a doença? Por que as guerras? Compreender a magnitude de toda a nossa existência e do quão complexo é a nossa existência e ao mesmo tempo o quão incrível, o quão macro, o quão grande, muitas vezes inimaginável na nossa mente humana, compreender que nós estamos em tudo e nós fazemos parte de tudo e não existe separação. Este é o milagre que vai nos levar ao despertar da consciência. E é isso que a lição traz aqui, dizendo, chamando de milagres, que é quando a gente recupera a memória de quem nós somos. Ela segue aqui dizendo: o que perdoamos vem a ser parte de nós, assim como percebemos a nós mesmos. O Filho de Deus incorpora todas as coisas dentro de si, tal como tu o criaste. A tua lembrança depende do seu perdão. O que ele é não é afetado pelos seus pensamentos, mas o que ele contempla é o seu resultado direto. Então, aqui a lição está dizendo que este Filho de Deus, ele é tal como Deus o criou. E como que Deus o criou? Deus o criou à sua imagem e semelhança. Isso não muda. Isso nunca vai mudar. Porém, este Filho de Deus, ele está adormecido. E ele está sonhando sonhos ilusórios. Ele está criando uma realidade a partir dos seus pensamentos. E esses pensamentos estão sendo pensados enquanto este filho dorme. Então, esses pensamentos não alteram o Filho de Deus. A essência, ela permanece tal como ela é. Porém, o que esses pensamentos estão criando é o que este Filho de Deus está contemplando nesta realidade que ele está criando. Então, vamos lá. Eu, Filho de Deus, estou sonhando, estou tendo pensamentos durante esse sonho. Esses pensamentos é que estão criando a minha realidade. Então, se a minha realidade é uma realidade próspera, abundante, cheia de doença, de tristeza, de traição, de dor, de sofrimento, de alegria, de prazer, tudo isso é resultado dos pensamentos que eu estou
pensando enquanto sonho e estou contemplando esses pensamentos. Por isso eles estão se tornando realidade. É complexo? É complexo. Mas pensa da seguinte forma: tudo o que o Cristo veio ensinar foi exatamente essas mesmas coisas que o livro Um Curso em Milagres nos traz. Ele falou da mente do homem, ele falou dos milagres que ele fazia, ele falou da conexão entre ele e o Pai e ele e cada um dos seres aqui da terra. Ele falou sobre a morada do Pai, aonde haviam muitas outros seres. Então ele falou tudo, ele veio e trouxe toda a verdade. Porém, a verdade não foi compreendida. E hoje, se a verdade ela ainda não é compreendida, é porque talvez as pessoas elas não se aprofundam no conhecimento, no estudo dessa verdade. Então, dentro desse processo de despertar da consciência, nós temos que ser como os cientistas, que eles estudam, que eles pesquisam, que eles fazem teste. Por quê? É dessa forma que você descobre a verdade sobre quem você é. Você tem que investigar a si próprio. Você tem que estudar a si próprio. Você tem que perceber as conexões que acontecem neste mundo, trazendo os sinais de quem você é. Através, muitas vezes, de acontecimentos relacionados a outras pessoas, mas que afetam você e que te mostram sinais de alguma forma. Então, nós temos que ser o observador desta realidade, o investigador desta realidade e o pesquisador desta realidade. Mas o objetivo principal não é conhecer o mundo lá fora, é conhecer o seu mundo interno, porque é no nosso mundo interno que estão todas as respostas sobre quem nós somos. E é no nosso mundo interno que estão as chaves que a gente vai usar para abrir as portas aonde estão esses milagres. E as portas aonde estão esses milagres estão dentro da nossa consciência, do nosso subconsciente, aqui como humano, é onde estão ali todas as respostas que nós precisamos para a gente fazer esse despertar da consciência. Então, o despertar da consciência é um processo que pode durar vidas, encarnações, experiências, porque esse Filho de Deus, ele é eterno. Então, ele está em um processo de despertar de cada sonho e de cada pensamento que ele está tendo ali, desde que esse processo da separação do pai com o filho aconteceu. Então imagina que cada pensamento pode ser uma existência, pode ser um universo, pode ser um planeta, uma galáxia, uma era, um neon de eras. Então imagina como que esse processo de despertar está acontecendo. E nesse processo de despertar é onde nós estamos fazendo a vivência da experiência que permite a expansão desta consciência. Então, o todo é que está se expandindo. E o todo está se expandindo através do seu filho, que está criando as experiências. Então, desde um planeta que está fazendo ali o seu processo como planeta, ele também é a consciência deste Filho de Deus se experimentando como planeta. A mesma coisa uma pedra, a mesma coisa uma árvore, a mesma coisa um ser humano. Então, para a gente aceitar isso de uma forma fluida e olhar para essa existência não como um ser à parte do outro, mas como um ser unificado ao outro, requer um grande processo de limpeza. E essa limpeza, ela começa pela correção dos nossos pensamentos. Quais são os pensamentos que eu tenho que me separam dessa verdade sobre eu ser o Filho de Deus?
Quais os pensamentos que eu tenho que me separam do perdão da minha consciência que eu preciso liberar? Quais os pensamentos que eu tenho que me colocam em um lugar onde eu resisto fazer o meu processo de expansão da consciência? Quais os pensamentos que nós estamos tendo todos os dias que criam em nós uma resistência em querer saber mais sobre a nossa própria história? Quais os pensamentos que nós estamos tendo todos os dias que faz com que a gente duvide daquilo que o próprio Cristo trouxe como ensinamento para cada um de nós? Quais os pensamentos que nós temos e que geram em nós uma resistência e um medo de descobrir que tudo aquilo que falaram sobre quem nós somos e que nos colocaram em um lugar de tanta limitação, que quando a gente descobrir tudo isso, vai mudar a nossa história para sempre? Quais os pensamentos que nós temos diariamente que faz com que a gente fique parado em um processo que não vai para frente, que não evolui? Quais os pensamentos que nós estamos tendo que faz com que a gente faça a passagem através da morte e a gente volta em outra vida, no mesmo estágio? Quais os pensamentos que nós estamos tendo e que estão nos separando do Criador, da fonte criadora, de Deus, do milagre, da salvação? Essa salvação, que é a cura da mente, é a nossa oportunidade de continuar evoluindo como espírito, como este filho de Deus, porém evoluindo em níveis de consciências mais próximo da sua casa, mais próximo do seu lugar, que é essa consciência una com Deus, una com o Criador. Então é para lá que a gente está indo. Então, falando de uma forma bem simples, é você passar do estágio ser humano, onde você precisa de um corpo, e quando você vai fazendo a sua passagem, fazendo o processo da morte, porém com níveis de consciências mais elevados, você passa a experienciar novas experiências de vida pós-morte em outros níveis, em outros lugares, em outras experiências. Talvez não em um corpo, ou talvez em um corpo, mas em um outro endereço galáctico, não necessariamente no planeta Terra. Então, tudo isso é possível. E é aí que muitas pessoas se bloqueiam, porque eu já conversei com pessoas assim que para elas é impossível imaginar que existe vida após a morte e ainda mais que existe vida em outros planetas, que existem outras formas de vida. E esse tipo de pensamento é um pensamento que nos impede de ver este milagre acontecer na nossa vida, que é o recordar, é o recuperar da memória sobre quem nós somos. E o segredo aqui para a gente recuperar esta memória de quem nós somos é a gente ir perdoando estes pensamentos. Esses pensamentos que fazem com que a gente não aceite que somos o Filho de Deus. O Cristo, o extraterrestre, a pedra, a árvore, o planeta, a galáxia, os universos. É ir perdoando esses pensamentos e pedindo e se permitindo ter novos pensamentos. Então, quando a gente vai criando outros pensamentos, a gente vai também se conectando com a realidade daqueles pensamentos. Então, se eu hoje passo a acreditar que eu sou um com Cristo, por exemplo, e eu passo a ter este pensamento, o Cristo irá se comunicar comigo através desta frequência de pensamento meu, que faz com que eu pare
durante os meus dias para me conectar com esta ideia, que me leva ali durante uma meditação a se lembrar de que eu e o Cristo somos um. Logo, eu entro na sintonia desta frequência crística e essa frequência crística, ela vai responder aos meus pensamentos. Isso é a vibração de quem nós somos. Nós estamos sintonizados por pensamentos. Pensamento que vai gerar um sentimento, que vai gerar uma frequência e uma vibração que vai sintonizar tudo que estiver naquela mesma frequência e vibração. Então, por isso que a gente fala elevar a consciência. Para o quê? Para que a gente chegue a frequências aonde estão essas consciências que irão nos ajudar a compreender este processo. Por isso a meditação, por isso as orações, por isso os processos que a gente faz, seja usar o Ho'oponopono para a gente se conectar, seja fazer rituais místicos para a gente buscar esta conexão com níveis maiores da nossa consciência. E a gente faz tudo isso a partir de pensamentos. Então, aqui, hoje, que a gente possa começar a criar pensamentos diferentes para que a gente possa ver este milagre aqui. Então, aqui no final da lição, ela diz: e ao reunirmos os milagres de Deus, ficaremos realmente gratos, pois à medida que nos lembramos dele, seu Filho nos será restituído na realidade do amor. Então, a gente precisa entender aqui que esse processo de despertar da nossa consciência é o resgate desse Filho de Deus que está lá, adormecido, sonhando sonhos de ilusões. Que essa lição tenha sido contribuição para você e eu te espero no próximo vídeo. Um grande beijo!